Estamos no momento Conversa de Fé. E eu quero hoje compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração em toda a minha vida, que é a gratidão. Gratidão, um coração agradecido a Deus e pela sua bondade. No Salmo 103, versículos 1, 2, diz assim: Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Quando você é grato a Deus e os feitos de Deus marcam a sua vida e fazem parte da sua vida, como você vai esquecer os benefícios de Deus? Como você vai ser ingrato ao Deus que te deu vida e tem te dado uma oportunidade de servi-lo? Eu tenho dito que a gratidão, ela é algo que contribui para continuarmos sendo usados por Deus e recebermos de Deus. Eu sou grato a Deus pela vida que Ele me deu. Em 1958, no dia 17 de outubro, eu nasci em Porto Alegre, na Santa Casa de Misericórdia. Meu pai estava já convertido e exatamente nesta data, no dia 17, um ano anterior, em 57, meu pai havia se batizado nas águas. Então, era um tempo novo na vida do meu pai. Ele já tinha um filho, casado ele e a minha mãe já há uns anos, e agora vinha um bebê. Só que esse bebê estava em pé e o parto seria complicado. Estamos falando de 58, 64 anos atrás. Eu realmente tive dificuldades para nascer. Então, eu tranquei, não saía, né? E os médicos chegaram a dizer que vamos tentar salvar a mãe porque o bebê vai ser difícil. Mas Deus foi bom, Deus foi misericordioso. Meu pai, quando ouviu isso dos médicos, ele sai para fora, né, da sala de parto e clama a Deus por misericórdia. E aí Deus ouve o meu pai, né, e atende da condição da minha mãe, né, passar por essa situação difícil, sobrevivendo tranquila, e também Deus salva o bebê. E aí meu pai, vendo nos dicionários bíblicos, encontrou um nome que quer dizer salvação de Deus, que é a palavra Isaías. Fui criado num lar evangélico. Nós somos 4 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, Mauro Figueiró. Ele está com 68 anos, completando em agosto desse ano. Tenho mais 2 irmãos, o Júlio e o Paulo, né? Um com 62 anos e o outro com 61 anos. Já somos hoje todos senhores, né? E foi uma experiência interessante, a nossa educação, a nossa criação. Nós, desde criança, ouvíamos o nosso pai falar sobre o amor a Deus, a renovação da igreja e também uma das palavras muito usada na época, nos anos 60, era sobre a unidade da igreja. Então, a gente sempre viu o pai viajar. Eu me lembro nos anos de 62, 63, meu pai indo a Recife, indo à Bahia, né, indo ao Rio de Janeiro. Eu me lembro que em 1963, eles foram numa caravana, uns automóveis bem antigos na época, né? Para nós, ainda mais hoje, Air Willis, aqueles Dodge antigos, os Chrysler ali, e eles foram a Belo Horizonte num encontro de renovação. Aos meus 7 anos de idade, foi descoberto em mim uma enfermidade. Eu passei a ter convulsões, e essas convulsões, elas complicaram o meu desenvolver, né, no estudo. Eu não podia praticar esporte, eu não podia ter fortes emoções, eu tinha convulsões fortes, cheguei a ser hospitalizado algumas vezes, né? E ali foi muito difícil para o meu pai, para a minha mãe,
para toda a família, né? Mas, aos meus 9 anos e meio, uma pessoa usada por Deus a nível de evangelização, de manifestações de milagres, do sobrenatural, que morava em São Paulo, um jornalista, um pastor chamado Ciro Lima Costa, trabalhava no Banco do Brasil da época, e tinha uma revista chamada Moeda e Finanças. Este homem esteve na nossa casa, profetizou sobre toda a família, orou por mim e disse que eu seria curado. Foi interessante, eu criei, eu acreditei. Naquela noite mesmo, quando nós fomos dormir, né, minha mãe veio à beira da cama com os remédios, tudo com um copo. Eu disse para ela: mãe, eu não estou curado. Aí meu pai disse: o que tu queres fazer? Eu disse: olha, o que vocês acham, né? Eu era uma criança, minha mãe dormiu comigo aquela noite e não me deu os remédios. Minha mãe me acompanhou por 3 noites sem me dar os remédios, e eu não fui nem para o colégio, né? Para ficar em observação. Depois fizeram os exames comigo e os meus eletros deram perfeitos. Eu já estava 3 anos no 3º ano primário. Eu não podia fazer educação física, então eu era uma criança bem fraca, né? Uma criança doente. Após ser curado, eu comecei a viver uma vida normal com meus irmãos, passei a praticar esportes, gostar do futebol, correr 100 metros, brincar com a gurizada, né? Era um novo tempo, com saúde. E o nosso pai continuava envolvido nesta visão da unidade da igreja, da renovação da igreja, viajando pela América do Sul, viajando pelo Brasil. Eu me lembro que em 1967, num automóvel Aero Willis, né, que alguns até quando escutam acham que é um avião, nós fomos ao Rio de Janeiro no mês de julho para participarmos da 8ª Conferência Mundial Pentecostal. Pregaram ali pregadores conhecidíssimos na época e foi um evento muito interessante. Ele teve 3 noites no Gigantinho, no Maracanãzinho, aliás, e depois dessas 3 noites do Maracanãzinho, o evento se encerrou no Maracanã. Foi muito legal, foi algo incrível. E na sequência, depois, continuamos viajando com o nosso pai. Em 1970, nós fomos a Buenos Aires, né? E ali a gente foi também abençoado, conhecendo a igreja da Argentina. Em 1970 eu era um garoto, mês de dezembro, eu tinha 12 anos de idade. Depois, em 72, já com meus 14 anos, nós fomos também, junto com o nosso pai de automóvel, voltamos ao Rio de Janeiro, a Niterói, e participamos do CREMEB. CREMEB era um congresso da mocidade evangélica do Brasil. Foi muito forte, tinham jovens de todo o país, né? E em 1973 teve em Porto Alegre o 9º Encontro de Renovação, mas ainda em dezembro de 72 veio a Porto Alegre um pregador muito conhecido naquela época, que era David Wilkerson. Então esse homem foi muito usado também aqui em dezembro de 72. E a gente se criando, né, e vendo todas essas coisas lindas de Deus acontecerem. Em 73, então, em janeiro, era o costume encontros de renovação e de unidade da igreja acontecerem pelo Brasil todo, entre todas as denominações. Teve um encontro de renovação na cidade de Porto Alegre. Alguns pregadores vieram, foram novidade, como João Carlos Ortiz, um homem que falava sobre fazer discípulos, falava sobre discipulado. Hoje seria as células, né? Na época, os grupos caseiros. Foi uma revolução. Ensinou a canção Aleluia, né? O cativeiro. E também pregou naquele congresso um outro pregador chamado Morris Cirulo, que era um americano que Deus vinha usando tremendamente já no Brasil. É interessante esses eventos, eu faço menção, sabe por quê? Nós estamos falando de uma outra época. Nós estamos falando de uma época que não tinha as redes sociais que nós temos hoje, não tínhamos o celular, a telefonia, ela era muito cara, não eram todas as residências que tinham telefone. Nós tínhamos as rádios de ondas curtas, nós tínhamos as rádios AM, ainda não existiam as rádios FMs, né? Nós tínhamos o sistema de televisão aberto. Porto Alegre, nós tínhamos
4 canais de televisão somente nesta época. Então, era uma outra época, né? Então, as notícias demoravam mais para correr. As notícias demoravam mais para chegar em outras localidades. Mas a gente ia tomando conhecimento. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos e eu participei de um evento onde trouxeram um filme para ser projetado num salão, e o filme era sobre o ministério de Catherine Kuhlman, né? Aquela mulher que Deus usava tremendamente. E ali eu vi pela primeira vez, aos meus 16 anos de idade, né, as pessoas caírem tocadas pelo poder de Deus. 1974. Aquilo foi impactante, ver aqueles milagres de Catherine Kuhlman, né? E a gente pensava, nessas coisas acontecem mais é lá fora, né? E continuamos a vida, né? E sempre com esses movimentos de renovação, da unidade da igreja. E algumas coisas começaram a acontecer no estado do Rio Grande do Sul e também a nível de Brasil, né? Eu me lembro que eu fiz parte de alguns conjuntos musicais, eu fui baterista, né? Eu toquei bateria e pude participar também desses momentos de renovação, unidade da igreja, como músico. Mas teve um outro fato também que foi marcante para a nossa família. Foi quando, em 1968, o nosso pai, junto com um grupo de irmãos, adquiriram uma rádio, que foi a Rádio União. Foi a primeira rádio da região sul evangélica AM. Era uma novidade, era uma coisa impressionante. A igreja, os evangélicos agora, teriam uma rádio 24 horas só para tocar canções cristãs e para pregarem o evangelho. Meu pai foi proprietário dessa emissora até o ano de 1978. Para mim foi uma experiência interessante porque eu era muito apegado ao meu pai e muito companheiro do meu pai, e eu acompanhava ele em tudo, né? E o meu pai me colocou junto para trabalhar com ele na emissora de rádio. Até porque, junto com essa rádio, meu pai abriu uma gravadora chamada União Ebenezer, porque Ebenezer também foi uma livraria que foi aberta. Então, meu pai dirigia no meio evangélico uma rádio, uma gravadora evangélica de material de louvor, e também ele tinha essa livraria. E eu fui trabalhar na livraria e acabei também trabalhando nos estúdios, ali com meus 14 anos de idade. Eu passei a ser operador desta rádio, né? Trabalhava na época dos discos, ali, das bolachas, né? Era muito interessante, eu era operador de rádio, fazia o programa dos pastores. E tinha um programa de rádio, inclusive, que era um programa infantil, que eu até fazia parte desse programa, sendo um personagem. Eu lia as cartas, tudo era muito legal. Então, assim, eu fui crescendo e fui me interessando, andar junto com meu pai, servindo na rádio. E na minha vida profissional, eu tinha um sonho. Quando eu era garoto, eu gostei de rádio, eu gostei da questão técnica, mas como meu pai vinha prosperando muito e Porto Alegre estava numa fase de expansão e numa fase de crescimento, né? Meu pai começou a comprar terrenos. Ele tinha uma boa condição financeira e ele tinha um projeto de fazer uma construtora. Então, ele disse para mim, olha, eu gostaria que tu estudasse, que tu fosse engenheiro para nós colocarmos uma construtora. Então, ali já em 1975, 76, eu comecei a me interessar e eu fiz um curso de desenho arquitetônico, né? Pensando em ser um engenheiro, estudar e ter uma construtora junto com meu pai e com meus irmãos. Mas é interessante, quando já ali aos meus 18 anos, eu comecei também a estar com meu pai no escritório dele. Meu pai tinha uma corretora de seguros, e nessa corretora de seguros, meu pai tinha sido próspero, meu pai vinha sendo muito abençoado. E eu fui, então, para trabalhar com meu pai. Gostei, fiz um curso de corretor de seguros e comecei a prosperar. Como jovem, né? Começou a dar tudo certo, começou a ser uma bênção esse trabalho na minha vida. Eu já conhecia a minha esposa atual, né? A minha esposa, a gente se criou junto, né? A gente teve uma amizade desde a adolescência e a gente namorou
E nós casamos em janeiro de 1979. No dia 6 de janeiro de 79, eu e a Magda casamos, né? E nós estamos juntos até os dias de hoje, onde nós temos nossos 4 filhos casados e nós temos também os nossos 11 netos. Esse casamento, como eu disse, deu esses 4 filhos, deu essa família grande, né? E realmente Deus foi nos abençoando e na vida financeira, profissional, eu fui prosperando. Mas aí tem um ponto interessante. Eu estava prosperando, eu estava ganhando dinheiro, nós fomos morar em Gravataí, eu e a Magda, nós construímos uma casa para nós. Nessa casa nós tínhamos um terreno grande, que era um terreno da família. Ali nós tínhamos uma piscina, nós tínhamos uma quadra de futebol de salão, nós tínhamos uma quadra de futebol 7, de um bosque legal. A casa tinha um gramado lindo, né? E a gente estava crescendo como família na vida financeira, mas começou a vir uma inquietação no meu coração. Uma inquietação do propósito e da vontade de Deus. Eu comecei a me questionar, será que era isso mesmo que eu devia estar fazendo? Aí esse homem que orou por mim, esse homem que Deus usou para me curar quando eu era criança, vem exatamente, né, ao Rio Grande do Sul, logo no começo da minha vida, quando eu havia casado. E ele vai lá no sítio que eu morava e vê eu jogar futebol. Eu era um cara novo, 20 e poucos anos de idade, correndo, com energia. E ele me chama e diz para mim assim, deixa eu dizer uma coisa para ti. Deus não te curou para tu ficar só praticando esporte. Deus te curou para te usar. Deus tem um chamado para a tua vida. Ele havia profetizado, inclusive, na noite que ele orou por mim, pela minha cura, que eu seria um pregador. Aquilo mexeu comigo e eu, então, me voltei para Deus. E Deus falou comigo uma vez. As profecias, tudo que é falado por outras pessoas, podem dizer o que Deus quer fazer contigo. Mas os detalhes e o segredo, tu só vai descobrir quando tu te voltares totalmente para Deus. Então eu tomei uma decisão. A decisão que eu tomei na minha vida foi me voltar para Deus. Foi buscar Deus, saber o segredo de Deus. E teve um texto que é Isaías 48, 17, que mexeu muito comigo, que é: bendito seja o Senhor, aquele que nos ensina, né? Quando ele diz, eu sou o Senhor que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que tu deves andar. Eu disse, Deus me ensina então a viver no que é útil e no caminho que eu devo andar. E aí eu comecei a descobrir e comecei a saber ainda mais o propósito de Deus para a minha vida, também para um chamado. Então eu começo esse momento de conversa falando sobre louvor, gratidão. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E encerro esse momento também citando um texto. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Sou grato a Deus por tudo. Até o próximo momento, Conversa de Fé.